O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres motivados pela fé, ser curado de toda e qualquer cegueira que atropela as nossas vidas, que não nos permite caminhar em direção a Jesus. Amém. Olha, meu querido irmão e irmã, esse evangelho muitíssimo rico, esse evangelho muitíssimo importante, tem mensagens maravilhosas aqui, meus queridos. Gostaria que nós comentássemos aqui, não é? Alguma coisa assim, que traz uma recordação muito forte da nossa fé, da nossa existência, muitas vezes da nossa cegueira diante de tanta violência que está o mundo, diante desta pandemia, diante dos nossos problemas particulares. Nós como que vamos ficando cegos, não vamos percebendo a ação do Espírito Santo no nosso meio, não vamos percebendo que Jesus caminha conosco e que nós devemos caminhar com Jesus, seguir a Jesus. Olha, meu querido irmão, irmã, olha o exemplo desse cego, não é? Bartimeu, ele que estava aqui, não é? À beira do caminho. O evangelho começa assim, não é? Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos. Aí ele encontra Bartimeu, não é? O filho de Timeu, que estava ali à beira do caminho. Olha que interessante. Ele não enxergava, mas ouvia. Ele não enxergava com os olhos, vamos dizer assim, humano, não é? Mas enxergava com os olhos da fé, com os olhos do coração. Ele ouvia muito bem e falava muito bem. E quando ele, pela luz, não é? Vamos dizer assim, pela vista da fé, ele percebe Jesus passando, então ele grita: Jesus, filho de Davi, não é? Jesus, misericordioso, tenha compaixão de mim. Olha, interessante aqui a gente observar que muitos tentam calar esse homem. Muitos tentam calar esse homem que além de cego, era mendigo. Não é? Com certeza ali estava com muita fome material, mas ele estava, sobretudo, com a fome de enxergar. De enxergar, meus queridos, materialmente falando, porque espiritualmente ele já estava com uma visão muito mais longe, talvez, do que a nossa, porque ele percebe Jesus passando e começa a gritar. E mesmo que tentam impedi-lo, não conseguem, a ponto que então Jesus sensibiliza:
Ô meu irmão, ô minha irmã, como que Jesus sensibiliza diante de um pedido motivado por uma fé verdadeira? Muitas vezes nós reclamamos que Jesus não nos atende, que Jesus esqueceu de nós. Quem sabe é porque a nossa fé ainda não está do tamanho de um grão de areia no oceano. Olha, meu querido irmão, irmã, nós precisamos seguir o exemplo aqui, não é? Desse cego Bartimeu. Era cego, mas tinha um coração cheio de fé, tinha certeza de que Jesus o iria libertar daquela cegueira. E Jesus não faz outra coisa senão o libertar e vai dizer para ele em claro e bom tom: a tua fé te salvou. Nós vamos ver isso, meus queridos, daqui para frente, quanto que Jesus vai dizer: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha, é só motivados por uma fé verdadeira que nós alcançaremos a cura de toda e qualquer pandemia, a cura de todo e qualquer problema em nossas vidas. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos voltar para Jesus. Não nos deixemos envolver pelas coisas deste mundo. Não nos deixemos envolver, olha, qualquer rodinha de amigos. Nós estamos falando sobre pandemia, estamos falando sobre aquele que morreu, aquele que pegou uma doença, aquele que está com coronavírus. Parece que a gente tem o prazer de ficar falando isso, quando na realidade nós precisamos, motivados pela fé, por uma fé viva, pedir a esse Jesus misericordioso que tenha misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos gritar, sabe? Porque o grito dá aquela certeza da nossa fé. Não é esse grito espalhafatoso, não, mas é aquele grito, às vezes, até do silêncio mesmo. É verdade, um grito silencioso que brota de dentro de nós, motivados por uma fé verdadeira. Aí nós vamos tocar na sensibilidade de Jesus. Aí nós vamos tocar na misericórdia de Jesus. E ele vai dizer para mim, Antônio, vai dizer para você, João, para você, Maria: olha, a tua fé te salvou. Vai em paz e não peques mais. A tua fé te salvou, agora segue-me. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos rever, sabe, a nossa fé. Nós precisamos rever o nosso conceito de fé. Será que a nossa fé está sensibilizando o coração de Jesus? Será que nós estamos realmente motivados, como Bartimeu, por uma fé verdadeira, pedindo a Jesus que nos liberte a cegueira do desemprego, a cegueira da pandemia, a cegueira da angústia, a cegueira da ansiedade? Qual é a sua cegueira, meu irmão? Com muita fé viva, clama a Jesus, que ele vai dizer para nós em claro e bom tom: a tua fé te salvou, amém? Que assim seja, amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos, com uma fé verdadeira, levar o evangelho de Jesus àqueles corações que ainda estão titubeando na fé, àqueles corações que estão precisando de nós para melhorar e crescer na fé, amém? Que assim seja, amém.